Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Ele conhecia as dores do mundo e lançava sobre elas seu olhar compassivo e seu gesto afetuoso. Caminhou entre a multidão, misturando-se à paisagem humana, sempre deixando a inesquecível marca da sua bondade. Filho de um carpinteiro, herdou o ofício do pai e acostumou-se ao cheiro da madeira, até chegar o momento de atender a um chamado superior e mais profundo. 3 anos foram suficientes para mudar o rumo da história. É que antes nós não conhecíamos o amor. Foi ele quem recomendou amar também aos inimigos, alçando esse sentimento sublime a uma condição jamais antes pensada. Amar um inimigo significa entender o deserto da sua alma. Quem faz o mal não pode estar bem. E o antídoto do desamor é o próprio amor. Hoje a psicologia começa a entender os meandros da dor, as razões por trás das confusões humanas, os medos, traumas e vazios do ser. Mas 2000 anos atrás, ele já antevia a nossa fragilidade, pedindo que atirasse a primeira pedra quem estivesse sem pecado. Os espíritos hoje no mundo são como crianças exercitando a liberdade e aprendendo a respeito de seu lugar na sinfonia da natureza. Ele, conforme as tradições espirituais confirmam, lidera o movimento educativo humano. E nestes 20 séculos, sua mensagem vem gradualmente tocando os corações. Jesus de Nazaré é o amor que veio ao mundo. Quem desfrutou da sua energia de paz jamais o esqueceu. Sempre que estiver num momento decisivo, num instante desafiador ou de insegurança, lembre-se dele, cuja recordação por si só acende um sol em nossa alma. No Natal, como em todos os dias da vida, lembremos de nossa destinação divina, homenageando o menino Jesus com gestos de amor e bondade. A cada vez que alguém se compadece de um inimigo ou perdoa um malfeitor, não apenas se ilumina de paz, como torna o mundo mais suave. A nossa opção pelo amor faz com que a vida seja mais feliz e reforça a certeza de que Jesus tinha toda a razão. O programa Espírito e Vida de hoje vai tratar de um assunto que chama a atenção dos estudiosos das ciências da religião e dos pesquisadores de todas as gerações. Além disso, diz respeito a todas as diferentes expressões religiosas. Vamos falar sobre traduções bíblicas. A Bíblia é mesmo um livro sagrado? Quais as características de um livro sagrado? É a palavra de Deus? Como foram feitas as traduções ao longo dos séculos? Essas traduções são confiáveis? Quem vai conversar sobre essas e outras questões é um especialista, o professor e pesquisador Severino Celestino. O professor Severino Celestino é estudioso de línguas antigas e estudioso da Bíblia. É também professor da Universidade Federal da Paraíba e autor de obras importantes que são referência sobre os antigos textos. Bem-vindo, professor Severino Celestino. Obrigado, Nilo, a você, aos nossos queridos telespectadores, de poder, dentro das nossas possibilidades e limites de conhecimentos, trazer alguma coisa, alguma informação nesse sentido. Severino, vamos começar de uma maneira, indo direto ao ponto. Por que os evangelhos são tão divergentes entre si e o de João mais ainda? E mais, por que João começa o prólogo do evangelho de João falando no Logos, dizendo que Jesus, afirmando que Jesus era o Logos? O Evangelho de João, na verdade, ele é o evangelho mais profundo, mais espiritualizado, considerado pelos estudiosos como o evangelho que tem uma mensagem mais espiritual sobre Jesus.
É tanto que o seu símbolo é uma águia, porque cada evangelho tem um símbolo. O de João é uma águia, porque a águia é uma ave que voa muito alto, simbolizando a profundidade da altura ou da exploração do significado do evangelho de João. João, na verdade, ele começa imitando a primeira frase do livro do Gênesis, que começa dizendo: Bereshit bara Elohim. No princípio criava Deus as águas e a terra, e João também começa no mesmo sentido. No princípio Hadavá, no princípio era o verbo. Esse verbo, bará, que é um verbo que só Deus é senhor dele, que foi com esse verbo que Deus criou, Elohim criou todo esse planeta Terra que nós conhecemos. E João começa mais ou menos parodiando o livro do Gênesis, falando da mesma forma que no princípio, lá no grego, né, enarqueu, no princípio, trazendo esse verbo criador e transmitindo esse verbo na pessoa de Jesus. Com este verbo bará, Deus criou todo esse universo. E Jesus nos coloca de uma forma bem interessante lá em João também, 17,5, quando ele termina, quando ele faz a sua última oração no Monte das Oliveiras, ele agradece a Deus dizendo assim: Pai, chegou a minha hora, glorifica teu filho com a glória que eu tinha quando eu me encontrava contigo antes da criação dos céus e da terra. Então, naquele momento em que Deus estava dando a ordem para a criação do nosso planeta, Jesus já estava com ele, assistindo essa criação e tomando, vamos dizer assim, a responsabilidade de dirigir e trazer luz espiritual a esse nosso planeta. Jesus, para nós cristãos, evidentemente, é o personagem central, é o personagem mais importante da Bíblia. Mas há um aspecto interessante, é que em alguns momentos Jesus parece um pacifista. Em alguns momentos Jesus nos parece um revolucionário. Outras vezes Jesus surge como um líder espiritual, principalmente se a gente faz uma leitura vertical. Por que que isso acontece? E, finalmente, quem é o Jesus histórico? Até hoje, Jesus histórico ainda não foi compreendido. Jesus foi um homem que amou, sofreu por nós, pela nossa pequenez, trouxe uma mensagem de amor, de luz, de fraternidade, de solidariedade, de conforto, e pregava sobretudo igualdade, baseado no que falava o profeta Isaías, que para Deus não há acepção de pessoas, que perante Deus todos nós somos iguais. E Jesus trouxe essa mensagem de igualdade e justiça aqui, enquanto esteve entre nós. Ele não via diferenças entre as pessoas. Ele não apoiava o erro, mas ele sempre apoiou o errado. Ele sempre tinha uma palavra de conforto, de consolo, nunca condenou ninguém, e ele sempre dizia que a nossa justiça tinha que ser superior à dos escribas e dos fariseus, senão nós não teríamos, não alcançaríamos essa luz libertadora de que precisamos. E, na verdade, a grande mensagem de Jesus, não entendida ainda hoje pelo judeu, é que ele foi um Messias, mas um Messias que a missão dele não era implantar um reino de Deus na terra, mas um reino no mundo espiritual. É tanto que ele proclamou em várias ocasiões: meu reino não é deste mundo, como ele diz no seu último diálogo com Pilatos. Se o meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam lutado para que eu não fosse preso. Ah, você fala de um reino? Então você deve ser um rei. Você é um rei? Eu sou. Eu nasci para um propósito: levar a verdade a todos. Então Jesus foi esse homem que soube ser homem puro enquanto esteve aqui, para que a gente, imitando a sua pureza e a sua solidariedade com o ser humano, a gente pudesse estar no seu reino, que ele disse que não é deste mundo, mas é um reino espiritual. Um reino principalmente dentro de nós, na verdade. Com certeza. O reino dentro de cada um. A próxima pergunta é a respeito do Pentecostes. A gente quer saber se o Pentecostes realmente foi uma reunião mediúnica, mas você vai responder daqui a pouco, após a nossa parada. A gente volta já.
Estamos de volta ainda conversando com o professor Severino Celestino. E a pergunta que a gente deixou no ar é a seguinte, a respeito do Pentecostes. O Pentecostes seria a primeira reunião mediúnica registrada? Não é aquele encontro em que os apóstolos recebem uma língua de fogo e passam a falar línguas estrangeiras? Aquilo seria uma proto-reunião mediúnica? O Pentecostes, na verdade, é a realização de algo que começou lá no livro de Números, quando Moisés, lá no seu acampamento, lá no deserto, desceram sobre os 72 anciãos uma centelha que eles começaram a profetizar. O profeta Joel fala no seu capítulo 3 que ele teve uma visão quando ele diz: depois disso derramarei do meu espírito sobre todo ser humano, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos anciãos terão sonhos. E eu também derramarei do meu espírito sobre o servo e a serva. Jesus, antes de ser crucificado, ele teve uma reunião com os discípulos e ele fala que eles serão testados no futuro, que eles seriam levados à presença dos tribunais, mas que naquele momento eles seriam inspirados sobre o que eles deveriam dizer, porque ele viria para trazer esse conforto. Quando Jesus é crucificado, os discípulos ficaram acéfalos. Ninguém não sabia o que fazer, o seu grande líder tinha sido crucificado. E aquele período que durou 7 semanas, que no hebraico chama Shavuot, que foi a festa judaica que eles foram comemorar lá no cenáculo, que o grego chama de Pentecostes, 50 dias, que na verdade era a comemoração de uma festa judaica, e ali estavam reunidos no local, como nos narra Lucas, que era comum eles sempre se reunirem, que crê os estudiosos que fosse no cenáculo. E aí, naquele momento, ocorre uma ventania, um fenômeno de efeito físico, ocorre naquele ambiente, e sobre aquelas pessoas foram vistas descendo centelhas, que alguns chamam de língua de fogo, outros chamam de centelhas luminosas, mas na verdade, meu caro Nilo, o que aconteceu ali foi um canal espiritual, vamos chamar assim, que foi aberto para aqueles que ali se encontravam. E os discípulos que até então estavam definhados, tristes, acéfalos, reacenderam em seu interior a força espiritual do que eles precisavam. Então eles receberam ali, eu não diria que foi uma reunião mediúnica especificamente, nós precisamos até classificar, mas diferente, porque ali aconteceu o maior fenômeno, foi a xenoglossia, porque eles começaram a falar línguas diferentes, mas a grande força que os discípulos receberam naquele momento foi a volta de Jesus, a sua centelha espiritual, abrindo um canal, que a partir dali aquele povo, quem estava ali se agigantou de tal forma que conseguiu a partir dali dar a própria vida por Jesus. Foi um toque, foi uma abertura de um canal que você pode chamar mediúnico, pode chamar canal espiritual, psíquico, canal luminoso, força interior recebida do próprio Jesus, que fez com que aquelas pessoas despertassem. E a partir dali, é tanto que o livro de Atos narra que quando eles saíram dali, eles relembram o que Joel tinha dito lá atrás, mas a partir dali eles foram pregar no templo. E a partir dali a comunidade de Jerusalém se implantou a ferro e fogo, porque Tiago foi morto. A perseguição começou muito grande, muitos fugiram e debandaram. Então eu considero o Pentecostes o toque espiritual para o despertar daqueles que ali se encontravam, de que Jesus não morreu, mudou-se, imortalizado ele voltou para renovar as energias daqueles que se achavam que tinham perdido o seu líder. Vamos dar um pulinho no Velho Testamento. Saul, em vésperas de batalha, vai a Endor e procura alguém procura respostas para as suas angústias, né? Para as suas preocupações. Vamos fazer assim uma múltipla alternativa. O que é que ele procura? Uma pitonisa, uma feiticeira, uma bruxa, uma médium, uma necromante? Tudo depende do tradutor. Aliás, esse texto é muito mal traduzido, porque quando Saul, naquela sua angústia, curiosamente, talvez vocês não saibam, mas geograficamente, a gruta de Endor, onde fica esse monte,
fica depois do Vale do Esdrelon, que do Vale de Esdrelon de cá está o Monte Tabor, onde Jesus também abriu um canal de comunicação com Moisés e Elias, na sua transfiguração, narrada em Mateus 17. Do lado de lá, numa gruta, Saul procura, você pode chamar de médium. Piton é por causa da serpente, que era a deusa das adivinhações. Mas, na verdade, se a gente pegasse a classificação de Kardec, foi uma grande médium. Porque aquela mulher não sabia que era Saul, que ele tinha proibido e até perseguido de morte aqueles que procurassem um contato com o mundo espiritual. E ele vai, tanto que ele vai disfarçado, porque senão ela não o teria atendido. E aquela mulher recebe visualmente Samuel, que estava morto, que havia ungido Saul, que diz assim: por que me fizeram subir até aqui? O que é que você vê? Ele disse: eu vejo um Elohim que sobe. E a maioria dos tradutores diz: eu vejo uma sombra, eu vejo um demônio. Quer dizer, a palavra Elohim não significa fantasma, como muita gente coloca, nem demônio, nem Satanás. Mas ela viu exatamente a figura de Samuel, que subia, porque na crença judaica, quem morre vai para o Sheol, e o Sheol fica embaixo. Daí porque Samuel foi visto subindo. E Samuel, tudo que ele diz, via aquela médium, ou pitonisa, ou deu o nome que der, mas aquela mulher tinha um poder de vidência espiritual importantíssimo, porque tudo que ela diz para Saul acontece no dia seguinte. Porque ela diz: Saul perde a batalha. Perde a batalha, morre, amanhã estarás comigo, porque não foste fiel a Deus. Há muita gente que diz que Saul morreu porque foi consultar a pitonisa, o que é algo realmente tendencioso, porque na verdade a história mostra um fato que até os judeus, está lá narrado no livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7 em diante. Há alguns livros de história judaica de uma história de fantasma, que na verdade foi uma comunicabilidade entre os dois planos, que no Velho Testamento, na primeira revelação, aconteceu no livro de Samuel, e que aconteceu no Novo com Jesus, Moisés e Elias, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus. Severino, vamos a um tema bastante atual. Existe alguma referência, há muita discussão sobre isso, mas existe alguma referência nos textos bíblicos sobre proibição ou liberação às práticas homoafetivas? Existem citações no Velho Testamento, existe a própria criação do homem. Sodoma e Gomorra seria Seria também os visitantes que vão visitar Ló, que Ló prefere dar sua filha àqueles homens do que deixar os seus hóspedes serem ultrajados por aquele povo que era um povo sem, vamos dizer assim, moral. Mas isso soaria como uma proibição, como uma... Não soa como uma história. Mas se você for analisar do ponto de vista bíblico, lá no primeiro livro, da criação do homem, Deus criou um homem e mulher. E quando Jesus é perguntado lá sobre a questão do divórcio, Jesus diz: qualquer homem que deixar sua esposa e se unir a outra, adulterará, e aquele que deixou se unir a outro também está adulterando. É tanto que os discípulos disseram assim: é melhor não casar, né? E alguém contra-argumenta: mas Moisés criou o divórcio. Como se você está querendo ser maior do que Moisés? E Jesus diz: Moisés criou o divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas no princípio não era assim. Como era no princípio? Um homem para uma mulher para o homem, monogamia e heterossexualidade. Fora disso, dureza dos nossos corações. Na visão da nossa doutrina espírita, a lei de causa e efeito. Plantou uma semeadura, automaticamente vai haver uma colheita, e nós não estamos acima de julgar absolutamente ninguém, apenas de analisar da forma como a gente encontra nos textos sagrados. Nós vamos dar mais uma paradinha, voltamos daqui a pouco, ainda com Severino Celestino, conversando sobre os textos bíblicos. Não sai daí, voltamos já. Agora vamos ao quadro Espírito e Vida Responde,
E nesse quadro, quem faz as perguntas é você, o telespectador. É conhecido o diálogo de Jesus com Nicodemos. Para os espíritas, o que significa nascer da carne e nascer do espírito? Para a doutrina espírita, o diálogo com Jesus e Nicodemos, na verdade, é um texto muito importante, está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. Nicodemos, um doutor da lei, no entanto, fariseu, e todo fariseu era reencarnacionista, e ainda hoje é a ortodoxia judaica, são reencarnacionistas. Então, na verdade, Jesus está falando que nascer da carne é no sentido da herança física, que nós trazemos como herança a característica genética, biológica, intrínseca dos nossos pais. Porque o que nasce da carne é carne. Eu herdo do meu pai a sua feição física, eu herdo do meu pai a sua altura, o seu modo de falar, de andar, etc, etc. Isso aí é aqui no sentido de herança física. Mas o que nasce do espírito é espírito, ou seja, a herança espiritual não vem do meu pai, vem do meu próprio espírito de existências anteriores. Então eu posso herdar de mim aquilo que eu plantei lá em 2 ou 3 gerações, como está lá no Êxodo 20, versículo 6, dizendo que Deus cobra o erro dos pais nos filhos dos filhos a partir da 3ª geração, porque eu só posso ser meu neto, eu não posso vir como meu filho, mas eu já posso reencarnar como filho do meu filho. Por isso que o Êxodo, que é uma tradução mal feita, os tradutores colocam até a 3ª geração, querendo dizer que o filho herda do pai, quando o próprio profeta Ezequiel, já no capítulo 18, ele diz que o pai não herda do filho, nem o filho herda do pai, cada um paga por si. Ezequiel já trouxe responsabilidade individual. Então, eu herdo do meu espírito, o que é nascido do espírito, ou seja, eu nasci, ou eu trago do espírito, da minha bagagem do passado, o que eu vou passar nesse presente. Por isso que pessoas aparentemente boas, sem nenhuma dificuldade, que não tem nenhum motivo para passarem por tantas dificuldades na vida presente, mas porque eles plantaram lá no passado. Qual o tradutor da Bíblia que a gente pode considerar mais confiável? Eu tenho em português 22 Bíblias, fora a Bíblia em grego, em hebraico e em latim. Então, na base, eu tenho 25 Bíblias. A tradução hoje que eu considero assim mais próxima, não é ideal, nem é autêntica, mas aquela que mais se aproxima do texto originais é a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia católica com 73 livros, traduzida por tradutores protestantes e católicos, que eles tentaram harmonizar, e a sua tradução é literal, porque a tradução literal dizer assim, é aquilo que tem no significado do primeiro nível de tradução, mas o que enriquece, o que dá valor à Bíblia de Jerusalém, na minha concepção, é o seu rodapé, que ele é muito rico, tem muitas explicações que ajudam demais aquele que quer entender realmente o que está no texto bíblico. Tem esse nome de Bíblia de Jerusalém, mas é uma Bíblia em português. Em relação ainda a essas questões bíblicas das traduções, né? Nós sabemos aí que vem o aramaico, o latim, o grego, enfim, é uma série de línguas em que as Bíblias foram escritas e registradas ao longo dos séculos, ao longo da história. O que isso pode causar de confusão no entendimento? Uma língua só originou a Bíblia, que foi o hebraico. O Velho Testamento, todos os livros foram originalmente escritos em hebraico. Depois se passou para o grego na Septuaginta, a tradução dos 70, lá na ilha de Faro, lá em Alexandria, no Egito, a pedido de um imperador chamado Ptolomeu Filadelfo II, que era muito vaidoso, criou a Biblioteca de Alexandria e queria 1000 livros em grego. E como já existia muitos judeus gregos naquela região, ele pediu para a Bíblia passar para o grego. E foi aí que a coisa começou a complicar. Porque os rabinos dizem que no dia que a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, a terra se cobriu de trevas por 3 noites. E que foi semelhante à construção do bezerro de ouro no Monte Sinai. Porque as diferenças são tão grandes que a gente encontra coisas do hebraico, vamos dizer assim, no grego, no latim e no português, que são até cômicas. Eu poderia até dizer, dar um exemplo, quando Moisés desce da montanha, trazendo as tábuas com os 10 mandamentos, ele desce
segundo o texto hebraico, um karan, que são raios. A sua face estava iluminada porque ele havia conversado com Deus. Quando Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, fez a união do hebraico e do grego para o latim, Jerônimo, não sei porquê, o hebraico não tem vogal, em vez de traduzir como karan, ele traduziu como keren. E keren, em hebraico, não é raio de luz, é chifre. O que prova que Moisés não desceu com 2 raios de luz. E Michelangelo, quando produziu a famosa estátua de Moisés, que está hoje lá no Vaticano, eu visitei há uns 3 anos atrás, ele colocou na estátua 2 chifres, porque ele seguiu a tradução latina de Jerônimo, em vez de botar 2 raios de luz em Moisés, colocou 2 chifres. Observe que é uma consequência muito grave, muito forte. Depois que descobriram isso, quiseram quebrar a estátua de Moisés, mas a arte, vamos dizer assim, italiana, disse que era preferível continuar com 2 chifres do que perder uma obra de arte tão forte como é a estátua de Michelangelo. Eu estou dando um exemplo de que você há de concordar comigo que raio de luz nunca pode ser sinônimo de chifre. Só para você ter uma ideia de como é difícil se traduzir um texto do original para o português, francês, sobretudo as línguas orientais, que não tem vogal, só tem consoante. Você traduzir para uma língua ocidental, com outra gramática, com outros conceitos, é realmente muito difícil. Nós agradecemos a presença do professor Severino Celestino em nosso programa. Severino, muito obrigado pela sua presença conosco. Eu que agradeço nele essa oportunidade e estarei sempre que possível à disposição para tirar dúvidas e ajudar naquilo que for possível para fazer o que Jesus nos orienta, conhecer a verdade, que só através dela a gente se liberta. E agora nós vamos ao nosso último quadro. O nosso programa dá dicas de livros para orientar você que pretende aprofundar os seus conhecimentos a respeito do tema de hoje. Diversas obras tratam do assunto abordado no nosso programa, mas você pode começar pelos livros do professor Severino Celestino. Anotem aí: Analisando as Traduções Bíblicas, O Sermão do Monte, Bereshit, Deus e a Criação, O Evangelho e o Cristianismo Primitivo. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato com a equipe do programa através do e-mail espiritoevida@sintv.tv. Agradecemos a sua sintonia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.